Eu não sei se você sabe, mas as doenças que mais matam no mundo desde 1990, ou seja, mais de 30 anos, são as doenças do aparelho cardiovascular, como por exemplo, infarto, AVC, trombose. Normalmente, o pano de fundo dessas doenças, embora envolvam, é verdade, um fator genético importante, mas o pano de fundo importantíssimo e até provavelmente mais do que a genética, é o estilo de vida. As pessoas estão cada vez mais com sobrepeso, obesidade, comendo cada vez mais alimentos industrializados, ricos em calorias e hiperpalatáveis, que faz com que a gente tenha cada vez mais essa vontade de comer esses alimentos e acaba ganhando peso e desregulando uma série de hormônios. E as pessoas também estão cada vez mais fazendo menos atividade física, o exercício físico, né? Um programa de exercício planejado e executado para fins de saúde. Considerando que esse conjunto de fatores, né, faz com que a pessoa tenha maior probabilidade de ter uma mortalidade por todas as causas, como os estudos apontam, existe um fator que faz com que a gente consiga ter uma chance maior de sobreviver e ter uma longevidade com qualidade. E esse fator é muito bem demonstrado nos estudos científicos e é basicamente um consenso na literatura especializada. O que faz com que você viva mais com mais qualidade é você aumentar o seu VO2. O que é VO2? VO2 é uma medida extremamente complexa se a gente fosse um bioquímico ou um fisiologista do exercício de conseguir caracterizar, mas para fins leigos e para nossa discussão aqui, VO2 é basicamente a quantidade ou a capacidade que o seu corpo tem de absorver e de lidar com uma carga de oxigênio. Aquelas pessoas que têm uma aptidão cardiorrespiratória melhor, ou seja, elas conseguem correr mais veloz ou fazer um exercício cardiorrespiratório de uma forma mais eficiente, elas tendem a ter um VO2 mais alto. Para vocês terem uma ideia, um triatleta de elite pode ter um VO2 de 90. O meu VO2 é 56. Tem pessoas que podem ter um VO2 de 20. E aí, a caracterização de onde você estará numa tabela de VO2 é um pouco mais complexa, depende do seu sexo, depende da sua idade e depende de outros fatores. O fato é que você precisa entender para o nosso vídeo de hoje. VO2, nos estudos científicos de altíssima qualidade dentro da literatura especializada, está associado a menor mortalidade no longo prazo, tanto por doenças do aparelho cardiovascular, quanto por mortalidade por todas as causas. Ou seja, todas as causas, qualquer coisa que a pessoa pode morrer aí, acidente, infarto, qualquer coisa, suicídio, etc. O aumento do VO2 se correlaciona com a redução da mortalidade por todas as causas. Você que é um especialista em ciência e principalmente em metodologia científica, pode me questionar, mas é causalidade ou é correlação? Os dados, porque, não sei se você sabe, nem toda correlação indica causalidade. Por exemplo, existe uma correlação entre ataques de tubarão e aumento no consumo de sorvete. Por quê? Porque geralmente ataques de tubarão ocorrem quando as pessoas vão mais para o mar, e as pessoas vão mais para o mar no verão. O consumo de sorvete também tem aumento no verão. Então não tem uma causalidade entre as duas coisas. O consumo de sorvete não gera ataques de tubarão e ataque de tubarão não gera aumento no consumo de sorvete, é apenas uma correlação. Nos estudos científicos sobre VO2 e mortalidade, redução de mortalidade, de fato, a gente não consegue estabelecer uma causalidade, porque para estabelecer uma causalidade dentro da ciência, a gente precisaria desenhar um estudo numa configuração que a gente chama de ensaio clínico randomizado, que seria basicamente a gente dividir dois grupos, deixar um grupo sedentário, deixar um grupo fazendo exercício, acompanhar eles durante a vida controlando todas as outras variáveis, então ninguém fuma, todo mundo come algo parecido, vive e dorme mais ou menos parecido, e ver qual grupo morre mais. A gente não pode fazer isso, porque é antiético. Você não pode pegar um grupo de pessoas e forçar elas a ficarem inativas. Isso é antiético porque a gente sabe que inatividade física faz mal. Porém, os estudos epidemiológicos ou aqueles estudos retrospectivos que pegam os dados de uma população agora e essa população ela teve visitas em hospitais e etc. Os Estados Unidos adora fazer esse levantamento de dados, esse traqueamento bonitinho. A gente olha os dados para trás, o que a gente vê? Aquelas pessoas com um VO2 maior,
elas tendem a morrer, não é pouco, é muito menos do que uma pessoa com um VO2 muito ruim. Não podemos estabelecer uma causalidade, mas essa correlação, presta atenção aqui agora, ó, essa correlação ela é muito forte. Por quê? Porque ela apresenta dose dependência, ou seja, quanto maior é o VO2 da pessoa, maior é a sobrevida dela. Essa dose dependência sugere uma causalidade. Vocês concordam comigo? Sugere uma causalidade. Segundo ponto, todos os estudos científicos, basicamente, em todas as áreas correlatas, mostram que exercício físico é extraordinariamente benéfico para a saúde. Então existe uma plausibilidade biológica importantíssima por trás desses achados, sugerindo também causalidade entre aumento de VO2 e redução de mortalidade. Terceiro, o tamanho de efeito nos estudos científicos é enorme. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa que tem um VO2 de elite, um VO2 muito bom, ela morre, ela tem, sei lá, 600% menos chance de morrer do que uma pessoa com VO2 muito ruim. Para vocês terem uma ideia, tem um estudo em específico que mostra que uma pessoa fumante, com VO2 médio, mais ou menos bom, ela tem menos chance de morrer do que uma pessoa com VO2 muito ruim. O VO2 muito pobre tem mais chance de morrer do que um fumante. A questão é que geralmente o fumante tem um VO2 muito pobre também e fuma, o que pode aumentar também a chance dele ter mortalidade. Mas vocês terem uma ideia, se a gente dividir esses extratos de VO2 e pegar aquela pessoa muito inativa, ela não caminha, ela fica em casa, ela chega a ter um atrofiamento dos membros inferiores pelo fato da inatividade dela ser tamanha. Essa pessoa tem mais chance de morrer do que um fumante ativo, um fumante que caminha, um pedreiro que fuma. Vocês entendem o tamanho do prejuízo para o seu organismo que um VO2 ruim pode causar? Ou seja, a gente pode concluir que quanto melhor for o seu cardio, a sua capacidade cardiorrespiratória, menor é a probabilidade de você morrer. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então você não tem desculpa para não executar um cardio. Ah, mas eu sou um cara que faço musculação e eu quero ganhar massa muscular. Você não vai perder massa muscular de forma significativa correndo 5 quilômetros todo sábado. Você não vai, a não ser que você seja um atleta bodybuilder de elite. Que aí, de fato, a desidratação da corrida ou sei lá o que faz com que você tenha uma diferença estética importante. Caso contrário, é provável que ocorra o inverso. O fato de vocês fazer um determinado exercício cardiovascular melhore a sua condição no exercício de musculação pelo fato de você aumentar o seu tempo de recuperação e etc. Então, a gente pode concluir que não tem razões plausíveis, caso você esteja numa condição minimamente saudável, de você não fazer cardio. Façam cardio. Não precisa ser necessariamente corrida, pode ser qualquer outro cardio, natação, ciclismo, jogar futebol. Tem que fazer cardio. Isso, inclusive, diminuirá a chance de você precisar utilizar um determinado tipo de medicamento durante a sua idade avançada. Hipertenso ou algum outro medicamento que tenha como objetivo corrigir o seu aparelho cardiovascular ou cardiorrespiratório. E se você quiser entender todos os mitos sobre corrida, se tem que pisar de um jeito, se pessoas com sobrepeso e obesidade podem correr ou gera sobrecarga no joelho, se tem algum jeito específico de fazer a passada, qual que é a cadência, como se estrutura um treino, todos os itens necessários para você se tornar uma pessoa que faça cardio, principalmente corrida, a gente tem um módulo só sobre corrida no Reservatório de Dopamina com a Raquel Castanharo, uma das principais fisioterapeutas e especialistas em corrida do Brasil. Ela é a sua professora num curso sobre corrida que está dentro do Reservatório de Dopamina e, além disso, você tem uma série de planilhas feitas por treinadores especializados em corrida e em triatlon, mas no caso as planilhas são de corrida, onde você encontra 5 km de iniciante, 5 km intermediário, 10 km iniciante, 10 km intermediário e até planilhas para fazer meia maratona iniciante ou meia maratona intermediário. Você vai me perguntar, Esne, eu não corro, eu nunca corri, acho que eu não consigo correr 2 quadras. A planilha para iniciante inclui caminhadas alternadas em ritmo forte, em ritmo lento. É realmente assim, desde você que queira se aventurar nesse mundo do cardio, até você que queira fazer uma meia maratona num ritmo mais forte, esse módulo de corrida ajuda a resolver o seu problema. Basta você escanear esse QR Code aqui na tela,
clicar no link aqui na descrição e conhecer mais sobre o RD. No mais, deixe seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal e nós nos vemos no próximo vídeo.